Esse é meu interesse, né? Você pode seguir à Esse é meu vontade. interesse. Inclusive, eu estou voltando, na Ah, verdade, nessas aulas de vocês também para poder revisar e tal. Eu estou bem interessado, né? vai E no aí, seu depois, se tempo. você puder me dar umas orientações mais detalhadas de como eu posso voltar, aí eu ficaria grato, tá bom? Eu quero me achar Vai, joia. realmente. Eu vou te mandar. Você consegue pegar o link daqui do. Pego sim, é, pego. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui Tá. o link da playlist. Ó, vou te colocar aqui no chat. Esse é o link da playlist do Retiro, né? Fico grato. E a gente está no vídeo 7, que a gente vai estudar. Na metade do vídeo 7 nós estamos. E agora a gente vai fazer a prática, fazer as preces junto com os lamas. E, e daí a gente vai fazer a prática do vídeo 7 e seguir para o estudo que está um pouco avançado já nesse vídeo aí, né? Tá um pouco Tá, para frente ali, tá bom? tá Mas bom. seja muito Obrigado. bem-vindo. Eu vou tirar o Muito som de obrigado. todo mundo agora para a gente poder começar. E eu vou tentar fazer que nem a gente fez a semana passada. Eu vou tentar deixar as preces aqui do ladinho com o vídeo. Aí a gente vai fazendo as preces junto com o Lama Santem, na verdade. O Lama Santem e o Lama Long Wallace, né? Meio que disputando ali o som no Zoom. Não dá para ouvir duas pessoas ao mesmo tempo, dois microfones ao mesmo tempo, né? Então fica meio disputado, mas é maravilhoso, disputado pelos dois lamas. Então eu vou compartilhar a tela inteira aqui aberta, vamos ver se dá certo isso, que nem a gente fez semana passada. Vocês estão vendo tudo aqui? O lama, o vídeo e a prece aqui do ladinho? Vocês não conseguem responder, né? Tudo bem, não tem problema. Fecha o microfone. Mas acho que está dando, né? Certo aqui. Faltou compartilhar o som. Vocês estão vendo? Sim ou não? Deu para ver tudo junto? Tá. Agora eu vou compartilhar o som. Agora vai. Então vamos lá.
Siksu Som Guru Pema Sinji Hum Sanje Chodan Sochi Chonam Lan Jancho Bardo Dani Chabsun Chi Penjir Sanje Druparso Sanje Chodan Sochi Chonam Jinso Kipe Sonan Chi Drupan Jancho Bardo Dani Chapso Chi Daigi Jinso Jipe Sonan Chi Drula Penjir Sanje Druparso Sanje Chodani Chapso Chi Daigi Jinso Jipe Sonan Chi Drula Penjir Chonam Lan Jancho Bardo Penjir Sanje Druparso. Ficou meio bagunçada essas preces, né? Tava saltando, acho, o vídeo, né? Então, amores, agora se vocês quiserem mudar de posição, a gente vai começar a prática direto. Tá bom? Vou compartilhar outra vez. Too strong. That's fine. Let's go directly to meditation. Então vamos direto para a meditação. We begin as always by settling body, speech and mind in their natural state. Como sempre, nós iniciamos estabelecendo corpo, fala e mente nos estados naturais. Then for just a couple of minutes, let's calm and soothe the conceptually discursive mind. Durante alguns instantes, vamos acalmar a mente conceitual discursiva. By means of following this Dzogchen approach to mindfulness of breathing, primarily resting in the stillness of your own awareness, peripherally aware of the in and out flow of the breath. Nós vamos fazer isso por meio dessa abordagem Dzogchen, da atenção plena à respiração. Primeiramente, deixe a consciência repousar em sua própria base, iluminando a si mesma. E perifericamente, note os movimentos da respiração. And if you find it helpful,
You may count 21 breaths with one brief count at the end of each inhalation. E se você achar que é útil, você pode experimentar fazer a contagem de 21 respirações, contando brevemente ao final de cada inspiração. Now let your eyes be gently open, at least partially. Então deixe os olhos levemente abertos, ao menos parcialmente abertos. Your eyes soft, all the muscles around the eyes soft. Os olhos relaxados, todos os músculos ao redor dos olhos relaxados. Blink whenever you wish, Pisque quando você precisar, but let your gaze be vacant. mas deixe o olhar solto. As you turn the full force of your mental awareness to the space of the mind and whatever thoughts and other events arise within that space. E direcione inteiramente a sua atenção mental para o espaço da mente, onde os pensamentos e todos os eventos mentais surgem. And now we follow Dujum Lingpa's instructions, observing the thoughts, images, whatever arises in the space of the mind, as if you were a herder, watching your yaks, your sheep, grazing out on the plain. E agora então nós vamos seguir as instruções do John Limpa. Observe os seus pensamentos surgindo no espaço da mente como um pastor observa as suas ovelhas, seus animais no pasto.
Now recall that which is aware of these thoughts and so on. We call mindfulness. Lembre-se de como nós chamamos essa forma de observar os pensamentos. Nós chamamos de atenção plena. That faculty of the mind by which we are able to bear in mind or hold in our awareness the object of meditation without distraction, without forgetfulness. Essa é a faculdade mental que nos permite manter o objeto de meditação em mente, nos manter conscientes do objeto de meditação, sem nos esquecermos deles, sem nos perdermos desse objeto, sem nos distrairmos. We also call that which observes the thoughts awareness. Nós também chamamos aquilo que observa os pensamentos de consciência. So recognize immediately in your own experience the referent of the term mindfulness, that of awareness. You know the taste, you know exactly what these two words are referring to. Então, reconheça na sua própria experiência os referentes das palavras consciência e atenção plena. Sinta, perceba diretamente aquilo a que esses dois termos se referem, na sua própria experiência. And that which is observed we call movement, the movements, the comings and goings of the mind. E aquilo que nós observamos, nós chamamos de movimento, o ir e vir dos pensamentos, da mente.
And then there is stillness, the stillness of your own awareness even in the midst of the movements of the mind. See if you can identify what this is referring to, the word stillness. Então há a quietude, quando a sua consciência não se move em meio aos movimentos da mente. Veja se você é capaz de perceber ao que esse termo se refere na sua experiência. Quietude. The Lakeborn Vajra declares that the entry into this practice occurs when you are clearly able to distinguish between the stillness of your awareness and the movements of the mind. O Vajra nascido do lago declara que a entrada desse caminho é quando você distingue claramente a quietude da consciência e os movimentos da mente. And the Lakeborn Vajra adds that you make your first step of progress along this path of shamatha when you can be simultaneously aware of the stillness of your awareness and the movements of the mind. O Vajra nascido do lago diz que você está no caminho sem volta de shamatha quando você é capaz de observar simultaneamente a quietude da consciência e os movimentos da mente. He calls this single-pointed mindfulness. Ele chama essa fase de atenção plena unifocada.
The quintessential instruction for this practice is to sustain the flow of mindfulness without distraction and without grasping. A instrução quintessencial para essa prática é sustentar o fluxo de atenção plena, sem distrações e sem fixações. The phrase without distraction means without being drawn out to or carried away by appearances, either sensory or mental. Praticar sem distrações significa não ser arrastado, não ser aprisionado pelos pensamentos. And sustaining mindfulness without grasping means without identifying with the subjective mental processes that arise of thinking, desiring, feeling, and so on. E sustentar a atenção plena sem fixações significa não se identificar com os impulsos subjetivos, como emoções, desejos, intenções. You are sustaining the stillness of awareness even in the midst of the movements of appearances and subjective mental processes. Nós sustentamos o fluxo de atenção plena em meio aos movimentos das aparências e dos impulsos subjetivos.
Amores, bateu o sininho, viu? A gente não escuta, né? Deixa eu ver uma coisa se eu acho rapidamente. Uma coisa aqui para conversar com vocês. Só para aproveitar essa prática. Duas coisinhas assim que eu queria chamar a atenção. Uma é essa distinção que o Lama faz entre, muito brevemente, assim, né? Mas ele faz essa distinção entre consciência e atenção plena, né? Logo no começo da prática ali. E pede para a gente perceber na nossa experiência o que significam essas duas palavras, né? Ver quais são os referentes dessas duas palavras. Então, só para a gente comentar, né? Atenção plena ou mindfulness, né? É um fator mental que é um pouco mais complicado. É um fator mental que significa, a rigor, manter em mente, né? Então, até tem um videozinho bem bonitinho do Caminho de Shamatha, que esses dias eu mandei pro Darcy, posso mandar para vocês também? The Way of Shamatha, eu acho. Que mostra um praticante, né, fazendo todo o caminho de Shamatha. Pata ou Shamatha, acho que não é vídeos. Fazendo todo o caminho de Shamatha. E a atenção plena é simbolizada por uma corda. É the Path of Shamatha. Vocês querem ver? Acho que muita gente já viu, mas eu acho tão bonitinho. Também só para explicar rapidão essa história da atenção plena, né? Então, a atenção plena é um dos dois fatores mentais que a gente treina na prática de Shamatha, né? E um deles, e mindfulness ou atenção plena, nesse contexto aqui, significa não se perder do objeto de meditação. Então, por exemplo, se a gente está fazendo aplicação, se a gente está fazendo Shamatha com foco na respiração, a atenção plena é que vai permitir que a gente não se esqueça do objeto da meditação, que é a respiração. Ou nesse caso dessa prática de Shamatha com foco na mente, de a gente não se esquecer que o nosso objeto de meditação é o movimento da mente, né? Sustentar quietude frente aos movimentos da mente. Isso é atenção plena. E nesse videozinho que eu vou mostrar rapidinho para vocês, ele tem 2 minutos e pouco só. Quem já viu, sorry, mas acho que é bonitinho de ver, quem não viu ainda. E eu queria explicar uma coisa especialmente para o Jorge, que pode ser que ele, como ele está estudando aquele primeiro retiro de Shamatha do Lama, pode ser que ele não entenda bem que diferença que tem daquela explicação para essa aqui que ele está dando nesse contexto aqui de John Limpa, né? E daí, o outro fator mental que a gente treina... Bom, então, a atenção plena, nesse caso, nesse videozinho que a gente vai ver, é representado por uma corda, né? E o outro fator mental que a gente treina é a introspecção, ou metacognição, que é uma possibilidade de a gente perceber que se distraiu, por exemplo, né? Sem precisar do áudio, né? A gente está fazendo a prática, procurando sustentar o objeto da meditação na mente, mas daqui a pouco, né? Daqui 3 segundos a gente foi, né? E o que permite a gente perceber que foi é a introspecção. Ou o que permite a gente perceber que está com sono é a introspecção. Então, são esses 2 fatores mentais que a gente treina, né, na prática de Shamatha. Vou mostrar rapidinho esse vídeo, que é bem bonitinho e representa isso. Então, a gente tem um praticante, né?
comenta só algumas coisas que eu vou me lembrando aqui no vídeo. Então ele tá ali no lugar dele de prática, né? E ele tem que sair dessa casa, na verdade. Então ele, pela bodhicitta, né? Que é esse coração brilhante, radiante, ele sai da casa, ele deixa o lar, né? E aí vai no caminho do treinamento da mente. Então esse elefante é a mente, né? E o macaquinho representa a distração. Ele vai atrás, vai correndo atrás da mente, né? Uma machadinha e uma corda, que é a introspecção e a atenção plena. Esse foco no início, depois do fazer. Ao longo do caminho ele vai também tendo as aparências dos cinco sentidos físicos, né? Aí um momento aqui, olha, sabor, né? Que passou o espelho aqui, as imagens. No momento a mente começa a ficar mais limpa, né? Mais purificada. E ele começa a alcançar, né? O coelhinho representa a sonolência. Então, no caminho de Shamatha, a gente vai precisar se livrar da distração e da sonolência, né? Aqui é o espelho, ó, as imagens, né? O sentido da visão. E aos poucos o esforço também que essa chama vai diminuindo ao longo do caminho, né? A sonolência desaparece, a distração também vai ficando para trás, ele dá um tchauzinho para a distração, né? E aí ele domou praticamente completamente a mente, né? Porque ele já domou completamente a mente. Completo domínio, né? Sobre a mente. Final do caminho de Shamatha é a quietude. É um estado de completa fluidez, de começa a surgir também a sabedoria, né? Surgir a sabedoria. E aqui esse fogo já não é mais esforço, mas é determinação, né? Não é mais o significado de esforço, não tem mais sentido de esforço. É bem bonitinho esse videozinho, né? Alguém lembra mais algum detalhe aí, Flor? Lá quando ele domina a mente já está toda branca, ele não está mais com a introspecção e com a atenção plena na mão, nem acorda e nem... Precisa mais, né? Já não precisa mais, né? Porque essas são as ferramentas para domar a mente. Domou, deu, né? Foi. E aí... então, sobre a história da consciência e da atenção plena. Então, a consciência é um termo um termo mais guarda-chuva, né? Consciência, a gente tem consciência de tudo, consciência de que se distraiu, consciência do objeto, consciência de que se perdeu, enfim. Agora, a atenção plena é essa capacidade de sustentar, né? Estabilidade do foco, né? Então, essa distinção que o Lama faz no começo. Depois ele fala dos estágios, né? Desse caminho de atenção plena. Não se preocupem, a gente não vai falar sobre isso aqui, ó, essas duas colunas aqui. Só essas duas primeiras, e só dizer o seguinte: essa aqui é uma descrição. Vocês estão vendo? Estão, né? Essa aqui é uma descrição dos estágios de Shamatha, usando a prática de estabelecer a mente no estado natural, ou Shamatha com foco na mente, ou tomar a mente impura como caminho, né? Lá no primeiro retiro de Shamatha, que o Jorge estava comentando, que era em 10 estágios, a descrição do caminho de Shamatha no livro A Revolução da Atenção, esses estágios, eles são muito mais claros e, na verdade, eles são descritos, né? Usando a prática de Shamatha com foco na respiração. Então, na prática, usando a respiração como objeto, é possível descrever o caminho em 10 estágios até o atingimento de Shamatha. Quando a gente usa, como agora aqui o do John Limpa está sugerindo, que a gente use a mente como caminho, a mente como objeto, então a descrição é diferente, né? Então, Lama fala que para entrar na prática, a porta de entrada na prática é diferenciar experiencialmente entre a quietude da consciência e os movimentos da mente. Primeiro, a gente precisa perceber o que é distração e o que não é distração, né? Quando que a gente está distraído e quando que a gente está presente, mesmo que a mente esteja se movendo, né?
Aí, o primeiro estágio dessa prática é quando a gente é capaz de perceber tanto a quietude quanto o movimento simultaneamente, né? Depois, essa atenção plena, o Lama não falou isso aí, ele só falou desses dois primeiros estágios aqui, né? Um de entrada e um primeiro, propriamente. Mas aí, conforme a gente é capaz de sustentar com menos esforço, né? A quietude da consciência frente aos movimentos da mente, a gente entra na atenção plena manifesta, que vai até o final, praticamente, né? Aí, lá no final, a gente atinge shamatha. E aí, a atenção plena, que é o que a Flori comentou, né? Esse terceiro estágio chama ausência de atenção plena. Por que ausência de atenção plena, né? A atenção plena é a cordinha lá, né? É uma ferramenta que a gente usa para atingir shamatha. Mas ela é uma habilidade, é uma faculdade da mente comum, que está se dissolvendo em shamatha. Então, como a mente se dissolve, a atenção plena se dissolve também. A introspecção, todas as habilidades da mente comum também se dissolvem na consciência substrato, né? Então, não tem mais atenção plena ali. Então, esse estágio é chamado de atenção plena, de ausência de atenção plena, né? E aí, o quarto estágio é quando a gente atinge plenamente shamatha, né? Então, a atenção plena auto-iluminadora, que é a própria consciência substrato, nesse caso, né? Livre da mente comum, das confusões da mente comum. Então, é importante a gente saber que essa é uma descrição com o uso da prática de tomar a mente pura como caminho, e aquela descrição em 10 estágios é usando a prática de atenção plena à respiração, né? Mas as duas coisas dão no mesmo lugar. Gê, É. aí só para lembrar que aí a gente aí é como se a gente pudesse perguntar assim, como assim a gente vai fazer uma coisa se não tem atenção, né? Mas é porque a gente não vai estar usando o fator mental mais da mente comum, mas a gente vai estar repousando na própria claridade da consciência. Sim, a A mente comum se claridade da dissolveu, né? consciência ela é, né? Ela é atenta, ela vê, a claridade da consciência está presente. Só que como a consciência está filtrada pela mente, a mente tem todos os processos. Então a gente vai usar um fator mental para subjugar essa própria mente, né? Que aí ela se dissolve. Mas aí o que que sobra? A claridade da consciência está lá, Substrato, presente. né? Da consciência, Claridade sim. da consciência substrato, ainda não é Substrato, Rick, exatamente. Sim, ainda não é sim, Rick. mas a claridade, que é a qualidade da consciência, que nunca se perde, né? Ela vai, a gente É, vai só chegando na fundação dela, na base primordial, mas é uma qualidade da consciência que está sempre presente, né? Mas ela isso fica. aí. Bom, então agora a gente pode. Tá tudo bem aí? Tranquilo? Então tá. Então vamos voltar para o texto agora, então. A gente está no vídeo 7 e a gente está nesse ponto aqui, né? O Lama terminou de explicar essa primeira aparição que surgiu do João Limpa, né? Que ele descreve aqui no Dharma Tolo, que é uma criança branca que apareceu e perguntou. Ele foi para, né? Ele foi tentar praticar meditação, né? Com uma visão muito reificada do que era meditação, né? Aí ele teve esse sonho, né? Enquanto dormia, ao anoitecer do último dia, uma criança branca apareceu e perguntou: "Por que você está sentado aqui?" Eu respondi: "Estou sentado aqui pensando se sou capaz de ver algo que se semelha à meditação." A criança fechou os olhos e então cantou esta canção: "Ei, ei, você, cego, que aspira a entrar no caminho autêntico, ouça. O corpo é como um saco de papel levado pelo vento. A fala é como o som do ar passando por uma flauta. Essa mente é o criador, tanto do samsara quanto do nirvana. Entre esses três, identifique qual tem primazia. Você terá que esperar por um longo tempo antes de ver ou ouvir algo que se chame meditação." Com essas palavras eu despertei. Então, aqui ele deu a primeira instrução, né? Do John Limpa entender que entre corpo, fala e mente, é a mente que importa na prática, né? No caminho. Então, com essas palavras eu despertei. Agora vamos seguir daqui, então. Ué. Tentei tirar o... Pronto. Vou aumentar mais um pouquinho aqui.
Então, assim, ele volta para o primeiro ponto depois de ter entrado em solitude, né? Ele foi buscar esse estado de sozinho, né? Feito as preliminares, que é ser bem incisivo para definir qual tem primazia. E da perspectiva de hoje, precisamos só de um pouco de tempo para chegar a essa conclusão. Mundialmente, gente, será que... deixa eu só dar uma avançada aqui, rapidinho. Não, é isso mesmo, tá certo. Agora a Lama vai falar um pouco da ciência moderna e como que a ciência trata disso, né? Mas, da perspectiva de hoje, precisamos só de um pouco de tempo para chegar a essa conclusão. Mundialmente, a modernidade tem forte influência do materialismo. Ou seja, nessa era moderna, o corpo tem primazia, né? O que é material, o que é quantificável, tem primazia. Eu tenho lido as mídias da Europa e dos Estados Unidos e vejo isso em todos os lugares. Nas mídias populares, os cientistas e neurocientistas referem-se ao cérebro como sendo agente. O cérebro pensa, sente, e a mente é apenas algo que o cérebro realiza, como se alguém tivesse feito a descoberta em algum lugar do passado de que o cérebro é o agente. Né? O Lama sempre fala, como se a consciência fosse um subproduto do cérebro, a mente fosse um subproduto do cérebro, né? Mas ninguém nunca descobriu isso. Ninguém nunca confirmou isso, né? Provou que o cérebro é que gera a mente. Eles apenas começaram a falar e todos repetiram a mesma coisa. Acho que eles assumem que alguém sabe que isso é verdade. Né? Em algum momento eles acharam que isso era verdade, daí todo mundo só simplesmente segue repetindo. Né? Quando as mídias populares se referem aos especialistas sobre esse assunto, sempre falam de neurocientistas ou psicólogos e nunca de outros. Nos últimos 400 anos, a comunidade científica comprovou ser extremamente bem-sucedida em verificar uma área da realidade, o que é objetivo, físico e quantificável. E todos nós nos beneficiamos do imenso crescimento do conhecimento e tecnologia. Nós gostamos e é útil. Mas durante os primeiros 300 anos, no tempo de Galileu ou Copérnico, a mente foi ignorada pela comunidade científica. Olhavam sempre para fora, ignorando aquilo que olhava. Não aquilo que olhavam, né? Aquilo que olhava. Eles olhavam sempre para fora, mas ignorando aquilo que olhava, né? A própria consciência, aquilo que percebe. Percebiam o movimento, mas não olhavam para a consciência, para a atenção plena, para a quietude. Olhavam para os planetas, para o Sol, para a Lua, para o movimento dos animais, o movimento das partículas, e eram muito bons nisso. Então, após 300 anos de ciência, física, biologia, química, finalmente acharam que tinham quase terminado tudo, até que no fim do século XIX, o grande físico Lord Kelvin disse que já tinham entendido tudo. Disse que sempre haveria mais detalhes, mas aquilo era tudo. Como em um rodapé de livro, referiu-se à mente como algo que deveria ser pesquisado. Como se fosse uma coisa de importância menor, assim. Rodapé de livro. Todas essas ciências tinham uma visão da realidade onde a mente não tinha nenhum papel. Era invisível. E para propósitos práticos, não existia. Então, pessoas como William James começaram esse trabalho e disseram que deveriam ter uma abordagem científica com relação à mente e observá-la cuidadosamente, o que só é possível através da introspecção, ou seja, a mente olhando para ela mesma, né? Não tem nenhum instrumento capaz de fazer isso. É só a mente olhando para ela mesma. Observá-la assim como Galileu observou cuidadosamente os planetas, o Sol, a Lua. Darwin observou os organismos biológicos e outros cientistas cuidadosamente observaram as plantas, o planeta Terra, etc. Concluíram que quando falavam da mente, deveriam observar atentamente os pensamentos, imagens, o que acontece na mente através da introspecção. Mas havia um problema. Eles, que eram europeus ou americanos, não eram bons nisso. Não tinham ideia de como treinar a atenção plena e a introspecção. E não tinham a humildade para ir a lugares onde havia enorme conhecimento sobre isso, como Tibete, Índia, Sudeste da Ásia e Japão. Acreditavam que os brancos sabiam melhor.
né? Os brancos é que sabiam como fazer, né? Era um racismo étnico puro. Pensavam, o que esse povo pré-ciência pode nos ensinar? O Império Britânico estava por todo mundo e eles não estavam na Índia e na Austrália para aprender com os nativos. Estavam lá para dominá-los, explorá-los, para praticar racismo e para se sentirem superiores, assim como os portugueses que chegaram ao Brasil e os espanhóis que chegaram à Argentina. Por isso não aprenderam nada. Durante 30 a 40 anos, esses cientistas tentaram, de forma muito primitiva, usar a introspecção para investigar a mente. Não chegaram a nenhuma descoberta conclusiva. Por quê? Porque simplesmente... Deixa eu só fazer um... Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, que eu estou meio cansada hoje, já estou me cansando mais. Vou tentar falar um pouco mais devagar, dar um tempinho para a gente conversar também. O que o Lama está dizendo é que assim, né? Ele sempre diz que shamatha é uma tecnologia, né, que a gente desenvolve para observar a própria mente, né? Então é como se essa tecnologia só estivesse, é como não, é verdade, né? Essa tecnologia só estava disponível nos países onde a meditação era praticada, né? Na Índia, muito tempo antes do Buda, não só depois do Buda, mas muito tempo antes do Buda já eram, né? Os indianos eram experts nisso, né? Na Índia, no Sudeste Asiático, no Japão, no Tibete, ali essa tecnologia estava disponível. Só que quando a cultura ocidental chegou nesses lugares, eles foram para explorar, né? As especiarias e toda a riqueza e tal da Rota da Seda. Imagina que eles foram lá para estudar, aprender como meditar, né? Para desenvolver essa tecnologia. Então, a ciência ocidental não dispunha dessa tecnologia. Não dava para ela olhar para a mente com uma mente tão zoada como é a nossa, né? Sem ter atingido shamatha, né? Não tem... É como se tivesse um telescópio bambo com a lente suja, né? E tentando observar a estrela. Não tem como, né? Mais ou menos nós tentando fazer uma Vipassana hoje, né? E o Lama fala que a gente não tem telescópio, a gente tem caleidoscópio hoje, né? A gente fica tentando olhar lá, o que a gente vê é um monte de coisa da própria mente, né? Assim, muita confusão, que impede a gente ver claramente as coisas, né? Então, essa é uma crítica muito feroz que o Lama faz à ciência moderna, né? E ele faz essas críticas, na verdade, porque ela tem implicações muito cruéis. Eu não sei se o Lama vai falar disso agora, mas ele sempre que ele faz essa crítica, ele se explica, né? O fato de a gente ter uma ciência absolutamente materialista, né, leva a atitudes do tipo, você tem um problema mental? Toma um remédio, né? Conserta o cérebro, que pode ajudar, com certeza pode ajudar, né? Mas paliativamente, não resolve, não cura, né? É só paliativo. E essa parte, inclusive, a gente costuma não prestar muita atenção, né? Quando a gente entra num tratamento medicamentoso para qualquer perturbação mental, né? As pessoas passam o resto da vida tomando os remédios todos que... Enfim, e sem tentar desenvolver nada que possam, em algum momento, libertar, né, do tratamento, assim, né? Não precisar mais tomar remédio, né? E essa é uma mensagem muito dura, né? É tipo assim, olha, o Lama fala, tem algum trecho aqui que ele fala, olha, você tem um problema, você tá triste, tá deprimido, toma um remédio, né? E quando te oferecer alguma droga, você pode tomar, né? Então tem toda uma implicação que é muito cruel, é muito destrutiva para a gente, né? A visão materialista. Outra questão que acaba acontecendo também por conta dessa visão materialista é assim, a felicidade, tem várias implicações se a gente for pensar, né? A felicidade vai ser obtida se você conseguir coisas, né? Se você adquirir coisas materiais, né? Não se você cultivar um coração generoso ou uma mente clara, né? Não é daí que vem a felicidade na visão materialista, né? Na visão materialista também morreu, acabou. Então, para que a gente vai cultivar, né, a bodhicitta? Para que a gente vai querer seguir o caminho da iluminação? A menos que o materialista que segue o caminho budista deve ser um cara muito otimista, né?
porque ele está pressupondo que ele vai atingir iluminação na vida, em uma vida, né? Já que não existe nada depois, né? Então, no mínimo, a visão materialista é muito otimista, né? Se adotar a visão budista, né? No mínimo. Então, é por isso que o Lama bate tanto. Então, se alguma vez vocês virem o Lama, e possivelmente vão ver ainda, muitas vezes, ele criticando ferozmente, assim, saindo do corpo para combater a visão materialista, entendam que tem uma motivação muito compassiva por trás. Não é simplesmente uma discussão de ideias, sabe? É o que pega mesmo para ele, é o resultado que isso tem, né? Para nós, para a espécie humana, né? Mas vamos lá. E ele também ainda critica o seguinte, né? Porque ele diz que isso nada do que a ciência materialista proclama foi demonstrado também, né? Então nem se pode chamar de ciência, né? Então, há uns 100 anos, os behavioristas surgiram com a psicologia do comportamento. Eles estavam quase que indo no caminho certo, né? Tinha lá o William James tentando estudar melhor o que era a atenção, o que era a mente. Aí vem os behavioristas, né? E aí começam de novo a olhar para fora, para o comportamento. Chegaram com um novo general para o exército com uma estratégia completamente diferente. Disseram, sabe essa coisa de introspecção? Esqueça isso. Não fale sobre isso, não use isso, não tem nenhum papel no estudo científico da mente. Também eliminaram os termos subjetivos, como sentimentos, percepções, memórias, emoções, pensamentos. Disseram que isso não era científico, e sim subjetivo. É subjetivo, né? Mas qual é o problema de ser subjetivo e científico, né? Começaram dessa forma a falar daquilo em que os cientistas são bons, o objetivo, físico e quantificável. Como acreditavam que a mente não é objetiva, nem física e nem quantificável, resolveram que ela não deveria ser olhada, né? O que é objetivo, físico e quantificável é o comportamento. E o verdadeiro estudo da psicologia, então, é estudar o comportamento. Deixamos 50, 60 anos se passarem e a neurociência começou a aprimorar a tecnologia. Nos últimos 30 e poucos anos, os neurocientistas estão mais dominantes. E assim como os behavioristas, começaram a se sentir muito seguros, pois estavam estudando algo objetivo, físico e quantificável. Nessa época, entra a frase de William James que diz: a cada momento, aquilo que observamos é a realidade. Nos últimos 100 anos, o que os behavioristas e neurocientistas têm feito de forma profissional é não olhar a mente, ou não olhar para a mente, né? Olham para o comportamento e para o cérebro, o que é seguro, né? Porque são físicos, objetivos e quantificáveis. Portanto, se não se olha para a mente, ela desaparece da realidade, ela deixa de existir. Talvez o filósofo da mente mais famoso nos Estados Unidos, Daniel Dennett, diz que qualia, ou seja, todas as aparências dos sentidos, como cores, sons, cheiros e assim por diante, que são imediatamente experienciados, não existem. Lembram do alucinógeno datura? De vez em quando o Lama cita, né, esse alucinógeno. E por incrível que pareça, Daniel Dennett é famoso e é o favorito dos neurocientistas. John Searle, outro filósofo da mente, diz que introspecção não existe. Diz que não é possível observar a mente, pensamentos e imagens. Se você mesmo não é capaz de fazer essa observação, começa a achar que ninguém é. Alguns anos atrás, eu estava em uma conferência e dei uma palestra sobre William James, que é um herói do Lama, né? William James é um herói, ele é um psicólogo do começo do século XX, né? E ele estava fazendo um trabalho muito importante, até que os behavioristas tomaram de novo o poder, né? Então, o Lama estava dando uma palestra sobre William James e seu papel na introspecção. Depois da minha fala, um filósofo da mente muito proeminente de Oxford, que era um dos palestrantes, veio até mim e muito bravo disse: não é possível observar os pensamentos. Você pode apenas pensar sobre eles. A sua visão é uma catástrofe. Eu não debati com ele. E agora o meu favorito. Ao neurocientista da Universidade de Princeton, Michael Graziano, eu acho porque ele é italiano, que já publicou um artigo no New York Times, em um periódico muito sério e sofisticado dos Estados Unidos, chamado Atlantic Monthly. E os 2 artigos que ele escreveu para essas mídias levantavam uma questão. O cérebro processa informação de forma bioquímica, de substâncias químicas e eletricidade. Como que você passa desse ponto para a consciência? Como faz essa conexão?
E ele mesmo respondeu essa questão. A consciência não existe. Não há problema entre corpo e mente, porque não há mente. Há apenas o processamento de informação inconsciente acontecendo no cérebro, mas não há consciência. Ele deve ter tomado uma grande dose de datura. Isso é para vermos como podemos ir longe na negação da experiência, da introspecção e da consciência, simplesmente por ser algo que não é objetivo, físico e quantificável. Eu estou atrás de um vídeo que o Lama Tati me mandou esses dias e eu não consegui nunca mais achar de uma mulher indiana, eu não sei se ela é uma médica, uma cientista, eu não me lembro o que ela é, mas ela também faz uma crítica super linda, dura, à ciência, que diz que o que não é objetivo, físico, quantificável não existe, né? Então, uma abordagem reducionista, assim. O que a ciência é capaz de medir, com as ferramentas que ela desenvolveu até agora, existe. O que ela não consegue medir, não existe. Não é fácil resolver as coisas? É fácil resolver os problemas, né? É super fácil. E ela faz uma forma super linda, mas não acho esse maldito vídeo. Já pedi para o Lama Tati procurar também, a gente não achou mais. Fala, Daci. A física quântica também não existe. A física quântica também não existe, com certeza. É triste, né? Porque é tão, assim... É muito triste, é muito reducionista mesmo, né? E vai limitando a nossa capacidade de compreender o mundo, né? De compreender a nós mesmos, né? Bueno, mas é esse ponto que a gente está ainda, né? Se acreditarmos que a ciência é o único caminho, então isso não existe. Aparências, introspecção, consciência não podem ser detectadas e medidas com os instrumentos que a ciência utiliza. Mas são os instrumentos que a ciência utiliza, né? Não são os instrumentos todos possíveis de serem desenvolvidos, né? Portanto, nesse caso, você achará que o corpo e o cérebro têm primazia. E a modernidade materialista é um trem que vai colidir com o trem do Buda Dharma, que tem o Dzogchen no primeiro vagão, e na colisão, um deles vai morrer. Entre os dois, um é fantasticamente falso. Se os neurocientistas e filósofos da mente estão corretos, nós estamos perdidos. Nós, praticantes, né? Nós, todos os budistas, todos os praticantes de meditação, esses seres que alcançaram a iluminação, os karmapas, os Dalai Lamas, o Buda Shakyamuni, nós estamos tudo perdidos, nós não passamos de loucos, né? Porque aí, esse louco californiano que está aqui para nos doutrinar, falando sobre Dzogchen, nos encorajando aí para o meio da rua, para o meio do mato sem estar lá, né? Então, porque aí, esse louco californiano está aqui para nos doutrinar, falando sobre Dzogchen, nos encorajando aí para o meio do mato, ficar sentado ali, né? Se fizer isso, os materialistas vão achar que você é um maluco completo. O máximo que Daniel Dennett disse sobre os contemplativos budistas e cristãos foi: eles não machucam ninguém. Pelo menos isso. Essa visão está por toda parte e é o que consideram normal. Como se tivesse um fato científico bem embasado. E os budistas são só os religiosos. O Golias do materialismo e o Davi do Buda Dharma. O Golias tem muito dinheiro, poder e prestígio, mas o Davi tem uma rocha grande, que é feita de lama e de penas. Um corpo de arco-íris é tudo o que é preciso para eliminar o Golias. Então, qual de vocês será o primeiro a atingir o corpo de arco-íris? Ai, ai. Bastaria né? É que é tão interessante, né? A gente pensa assim, pô, mas é fácil. É só pegar um desses mestres que ficam em Tugdan, né? Que permanecem lá, como aconteceu com o Gyatso Rinpoche, dias e dias sem o corpo se deteriorar, com o cérebro já parando de funcionar, mas o coração ainda aquecido. É só comprovar isso. Já foi comprovado. Mas não adianta. Não adiantou. Não é suficiente, né? Da mesma forma, o Darcy estava falando, a física quântica não existe, né? É a mesma coisa, a física quântica, se a compreensão da física quântica fosse levada a sério, a gente estaria assistindo uma mudança radical na ciência, né? A ciência materialista tinha ido para o saco. Mas não adiantou, não foi suficiente. Uma vez eu estava conversando com o Lama, ele estava falando que o próximo Buda, talvez seja o Maitreya, não sei bem se é o Maitreya que vai fazer isso, mas o Maitreya, ele vai tocar o terror, assim. O Lama falava assim, ele vai subir no ar, assim, com a cabeça pegando fogo, soltando água pelo pé, ele vai dar um show de pirotecnia, assim, sabe?
que é para a galera se ligar, né? Vai ter que ser um choque brutal, né? Não vai poder ser nada sutil, vai ter que ser assim, uma coisa espalhafatosa, né? Porque para vencer essa ignorância toda, a gente vai precisar de uma coisa muito high-tech, né? Contemplativa, né? Então, você será a rocha. Mas vamos voltar à sanidade. Se você quiser entender a mente, olhe para ela, a rocha do Golias, né? Do Davi, desculpa. Mas vamos voltar à sanidade. Se você quiser entender a mente, olhe para ela. Se quiser entender os planetas, olhe para eles. Se quiser entender os animais, olhe para eles. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É tão óbvio, né? Mas, lógico, né? Se a ciência diz que a introspecção, que essa possibilidade de olhar para a mente, né, não existir, então, tchau, Marcinha. Beijos. Então tá, então vamos lá. O corpo é como um saco de papel levado pelo vento. A fala é como o som do ar passando por uma flauta. Esta mente é o criador, tanto do Sansara quanto do Nirvana. Tudo que conhecemos sobre o Sansara, tudo que nós podemos perceber, né, no Sansara, ou seja, na nossa vida, incluindo os filósofos, os cientistas, budistas e tudo que conhecemos sobre o Nirvana, é conhecido pela mente. E tudo que conhecemos, seja um físico atômico ou um cosmólogo, só conhecemos por meio de aparências que surgem para a mente, que são reconhecidas pela mente. Como as aparências visuais do interior desse templo. Cores, padrões, desenhos são chamados de qualia, o conteúdo imediato da experiência. E isso não está lá fora. Não existe no espaço físico, nas moléculas das coisas ou nos fótons que chegam aos nossos olhos. Não está nos neurônios, no córtex visual. Não existe em lugar nenhum do espaço físico. E não tem atributos físicos. Não tem localização no espaço, velocidade, massa, momento ou carga elétrica. A percepção que a gente tem das cores, né? O Lama está dizendo. Isso não existe, não está em lugar nenhum. Não pode ser medido com nenhum instrumento físico. Os comprimentos de onda, sim, né? Mas a percepção da cor vermelha, por exemplo, onde que está, né? A percepção da cor. Então, não pode ser medido com nenhum instrumento físico. Isso é verdade para todas as aparências dos 5 sentidos. Então, quando o Lama fala essa palavra aparências, é bom a gente entender, é muito importante, porque nesse retiro, talvez a coisa mais importante seja entender esse conceito e e as implicações que isso tem, né? Quando o Lama fala aparências, ele não está se referindo só ao campo visual. A palavra em inglês é appearances. Então, é aparência, né? Mas é também aquilo que surge. A palavra appear, né? Significa como se parece, né? Mas também significa surgir. Então, as aparências para os sentidos físicos, que surgem a partir dos sentidos físicos para a mente, então, são todas as aparências visuais, então, cor, forma, tudo que a gente percebe no campo visual, tudo que a gente percebe no campo auditivo, então, sons. O som é uma aparência também, nesse contexto aqui, né? As sensações táteis de firmeza, calor, umidade, movimento, né? Todas essas aparências, todas essas sensações táteis são aparências também. O gosto, o cheiro, tudo é aparência. E aí o que o Lama diz aqui é que a gente não tem outra forma de conhecer coisa nenhuma que não seja por meio das aparências. Isso é muito importante. E a gente não se dá conta, né? Então, a implicação direta que tem disso, de a gente só ser capaz de conhecer o mundo por meio das aparências, é que as aparências dependem dos nossos sentidos físicos, né? Então, nós temos 5 sentidos físicos. A gente só é capaz de perceber o que esses 5 sentidos físicos nos permitem perceber. Quer dizer que o mundo só é composto disso, que os nossos 5 sentidos físicos permitem a gente perceber? Não sabemos também, né? Mas possivelmente não. Tem uma dependência, né? A nossa percepção do mundo que a gente percebe depende
dos nossos sentidos físicos. Existe alguma outra coisa que poderia ser percebida? Nunca nós vamos saber, né? Mas possivelmente sim, né? Por que não, né? Por que seria só limitado a 5 percepções que a gente consegue ter? É muito autocentrada, né? Essa coisa que o mundo é isso aí, né? É o que nós somos capazes de perceber. Isso é o mundo. O mundo se reduz a isso. Então, para a gente ir refletindo, porque esse é o tema desse retiro, basicamente, né? E a gente viu isso quando a gente aperfeiçoou os órgãos dos sentidos, né? E começou a ver coisas que os nossos sentidos comuns não viam, né? Aí o nosso mundo parece que se modificou, Ampliou. né? Se Mas ampliou, ainda né? assim, Ainda assim estava vinculado àqueles instrumentos que foram desenvolvidos, né? Só para a gente perceber que não, a gente tá via, não via, né? não está vinculado aos nossos sentidos físicos, né? É. Se a gente tivesse um outro sentido físico, que a gente não consegue nem conceber o que Imaginar. seria, né? A gente perceberia outras coisas, que poderiam ser ampliadas com, né, com os instrumentos tecnológicos e tudo mais, né? É muito louco isso aí. É muito louco. Então é isso, a gente percebe o mundo, né, por meio das aparências aos 5 sentidos. Não tem mas o que a gente percebe, as aparências em si, elas não são físicas, né? Não pode ser medido com instrumento físico. Isso é verdade para todas as aparências dos 5 sentidos. Então, matéria é algo que nunca vimos. O que vemos são aparências. Aparências não são feitas de matéria. Acreditar que a matéria existe independente da mente é apenas uma crença. Olha só, pessoal, olha o que ele está dizendo aqui, né? O que seria matéria? Por exemplo, tijolo. A gente nunca viu um tijolo, por exemplo, né? A gente nunca viu um tijolo. O Lama disse que uma vez, quando ele encontrou, depois que o Geshe Rapten, que era um dos professores dele, saiu do retiro, que eles se encontraram, né? O Lama perguntou, como é que foi o retiro, né? Ele falou assim, se eu te dissesse os insights que eu tive, você ia achar que eu tô completamente louco. Mas ele disse que ele passou anos contemplando a falta de solidez de uma coluna. Uma coluna, assim, no meio do lugar onde ele estava fazendo retiro. Porque pensa assim, ó, tijolo não existe. O que existe? O que a gente percebe do tijolo, né? A forma do tijolo, a cor do tijolo, a textura do tijolo, o cheiro do tijolo, o som do tijolo e as sensações táteis do tijolo. É isso. Agora, o tijolo, né? A gente nunca viu. Isso foi o que me pirou nesse retiro aqui. E é por isso que esse é o retiro que eu mais amo na vida. Então, olha só. Acreditar que... Cadê? Perdi de novo. O que vemos são aparências. Aparências não são feitas de matéria. Acreditar que a matéria existe independente da mente é apenas uma crença. A mente tem primazia. Tudo que conhecemos é a mente e as aparências para a mente. O resto é conjectura. A mente é a única coisa que prossegue depois da morte. O corpo deixa de ser corpo, vira adubo, vira whatever. Na morte, a fala desaparece. Só a mente continua. O que você prefere? Ter um corpo maravilhoso, lindo, jovem, gastar não sei quantos milhões de dólares para manter a sua idade, né? A aparência da idade jovem, que nem aquele maluco tentando enfiar dinheiro fez, né? E agora parece que ele desistiu, né? Então, você prefere ter um corpo maravilhoso, lindo e jovem e ter uma depressão profunda e suicida? Ou ter um corpo velho, meio murcho, ser careca e ter artrite, mas ser muito feliz, contente, sereno e com um coração amoroso? Teria que ser louco para escolher a primeira opção, né? Não temos que ser religiosos ou budistas para saber que a mente tem primazia. O resto é delusão. Estamos tão deludidos que pessoas inteligentes estão acreditando que somos inconscientes, que a consciência não existe, né? Aqueles que leem o artigo do filósofo da mente que escreveu sobre isso não se deram conta de que só estão lendo e entendendo porque estão conscientes. E aí estão lendo ali no jornal. A consciência não existe. Como é que eles estão lendo? Porque eles têm consciência. É uma coisa... Chega a ser biruta mesmo, né? Birutice completa. Nossa, mãe. Com essas palavras eu despertei. Então, refleti. Então, esse foi o sonho, né, que ele teve, o primeiro sonho. A gente tem
Eu vou recuperar esse material, mas a gente tem uma. Eu acho que. Talvez eu esteja até no. Deixa eu ver uma coisa. Nossa, eu já estou confusa, desculpa, gente. Dharmatolo estrutura, será? Acho que esse material aqui. A gente já está no Drive, cujo link está no grupo do WhatsApp. A gente tem um documento que chama Estrutura Dharmatolo, né? Que tem tudo que acontece nesse texto aqui. Então, o primeiro sonho é com essa criança branca que fala sobre a primazia da mente. Ele vai ter várias visões, sonhos e tal. Tá tudo nesse material. É bem legal depois a gente olhar. Então, esse é o primeiro, né? O sonho com a criança branca. Tem a canção do Rum Rum, tem muitas coisas legais por vir. Então, eu refleti um pouco e determinei que a mente tem a primazia, mas não sabia o que fazer a seguir. Naquela circunstância, ele não tinha que lidar com os materialistas, né? Não tinha briga nenhuma. Ele, então, sentou na pedra, teve um sonho em 3 dias, descobriu tudo. Ele já entendeu. Realmente a mente tem primazia. Não teve que discutir com nenhum filósofo de mente, né? Deixa eu ver, pessoal, quanto falta aqui. Vamos ver se a gente consegue terminar esse trecho aqui. Assim, alguns dias depois, em um sonho noturno, um yogi, dizendo ser o Vajra nascido do lago de Orgen, colocou um vaso sobre minha cabeça e disse: as obscuridades de seu corpo de juventude foram purificadas. E com essa iniciação do vaso, seu corpo foi amadurecido como um Nirmanakaya. Eu o nomeio como meu regente. Agora você deve investigar diligentemente a origem de onde essa mente surgiu inicialmente, onde ela se encontra no período intermediário e o destino para onde vai ao final. Meditação é apenas isso. Então, pessoal, ele recebeu a iniciação do Vajra nascido do lago, diretamente. Aquela iniciação do corpo, a primeira iniciação, né? E deu a instrução de Vipassana com foco na mente, que é a primeira prática que a gente fez aqui, nesse retiro, que surge no Aquietando a Mente, né? A primeira prática do Vajra Essence, que é determinar a origem, permanência e destino da mente. Fala, Aninha ou Paulo? Você sabe que eu ia falar até com a Lama Elizabeth sobre exatamente essa questão da consistência, né? Por exemplo, tijolo é um fenômeno, uma coisa, como ela estava falando com as varetas, né? Mas o que me dá o que me pega ainda é que, apesar de ser ter cheiro, ter isso, ter aquilo, se eu levar uma tijolada, eu quebro minha cabeça e morro. Sim! Entendeu? Sim, por quê? Porque tem uma aparência, tem uma causalidade, Ana. Não é, quando o Lama diz que só existem as aparências e a mente, ele não está negando a existência do tijolo, seja lá o que for. Ele só está dizendo que tijolo tal qual nós concebemos só existe na dependência das aparências. O que está lá fora a gente não sabe o que é. Esse é o ponto. Que existe alguma coisa, existe, possivelmente, né? Porque nós também estamos concebendo isso. Mas não é uma afirmação niilista. Fala assim, olha, não, fecha o olho que o tijolo vai desaparecer porque você não está mais vendo, não é isso que ele está afirmando, né? Mas é que tudo que a gente conhece do mundo e que a gente acha que é tão sólido, tão de verdade e tão absolutamente imutável, né? Não é verdade que é assim. A gente só percebe o mundo porque esse é o nosso karma que gerou esses sentidos físicos que nos permitem ter essa percepção, né? Outros karmas ou ausência de karma, por exemplo, nos permitiria ver outras coisas. Entende? Ele não está negando a causalidade do mundo relativo, não é isso, né? Mas ele está questionando qual é a natureza dessa nossa experiência do mundo relativo, né? E se a gente for ver a questão do tijolo, a gente vai ver que o tijolo, como a gente concebe hoje, tão sólido, existente, ele surgiu a partir de um momento da nossa história. Enquanto seres humanos, por exemplo, a gente só concebeu essa ideia de pegar uma argila, conformar e usar para construir parede num determinado momento. Então, a gente tem uma participação direta nossa naquilo que a gente constrói da realidade, que a gente chama de realidade, né? Então, qual é a realidade do tijolo, né? Mas eu entendo o que a Ana fala, assim, né? Quando a gente
Por exemplo, Aninha, acho que a gente vai deixar esse próximo tema para semana que vem, tá? Acho que a gente vai parar aqui nessa primeira. Deixa eu só. Ué, Word. Vamos deixar esse ensinamento do Vale de Nascer do Lago para semana que vem. Eu ficava uma vez refletindo, né? Porque, claro que assim, a concepção do tijolo, sei lá, de qualquer objeto que a gente criou, né? Surgiu a partir do momento, nem sempre existiu e tudo mais. Mas eu ficava pensando assim, por que eu tenho a sensação de que eu bato na mesa e eu não atravesso essa mesa, né? Eu tenho uma sensação de Isso. solidez. Isso é uma sensação tátil, Ana. É uma sensação tátil de solidez. É uma Mas isso sensação deveria. tátil de solidez. Calma aí, Ela calma aí. estava explicando. Fala, Dalama. É que misturar É que ela. as explicações pode dar É ruim, que mas eu fala aí. tenho dificuldade assim de ver o vazio, porque ela estava explicando com os gravetos, assim como o tijolo, a consistência da coisa, porque senão eu poderia pegar nas coisas e transpassar elas, entendeu? Mas É difícil. você poderia, se você não tivesse o karma de ter sentidos físicos como os nossos. Tem várias Uhum. descrições o Guru Rinpoche deixou pegada na rocha. Uhum. Como é que é isso, né? Porque existem outras habilidades de lidar com 5 elementos diferente da nossa, né? Uhum. Isso faz parte da nossa delusão, do nosso karma como seres humanos. É bom a gente ter essa visão também. Agora, ainda assim, na experiência direta, né? O que a gente pode ir explorando na nossa experiência direta? O que está acontecendo o tempo todo é uma sequência de percepções de aparências, né? Que a gente dá um sentido para aquilo. Então, eu bato na mesa e eu tenho uma sensação, eu tenho uma sensação, uma sensação tátil de solidez, né? Aí eu falo, nossa, essa mesa é de madeira, ela é intransponível, porque essa sensação tátil que eu tenho, é a aparência que surge para mim, né? Faz isso num sonho, bate na mesa num sonho. Você vai bater na mesa num sonho e não tem nada lá. Porque a gente leva para o sonho também esse karma de que existem sensações táteis, de que a mesa é sólida, né? E é exatamente a mesma experiência. Então, o que nós estamos questionando aqui é a natureza da nossa experiência do mundo, né? Que o Lama aqui chama de aparências e tem várias outras formas de a gente chamar, mas a experiência que a gente tem do mundo é a única coisa que nos permite conhecer o mundo, né? O que tem lá fora, Ana, a gente não sabe. A gente não sabe. Porque é isso. A gente só tem uma capacidade limitada de percepção, né, do mundo que está lá fora. Agora, não é que a gente não sabe, é que não dá para saber. Porque, assim, além de tudo, né? Essa minha mesa aqui, ela só parece sólida porque eu tô aqui batendo nela. Quer dizer, tem uma consciência aqui que está percebendo essa mesa sólida. Uma outra consciência perceberia uma outra coisa, talvez. Mas sempre vai depender da consciência, do tipo de sentido físico, do tipo de percepção que a gente é capaz de ter. Sempre vai ter esse mesmo trio. Então, o que existe independente da consciência? Nada. Porque não surge nada, nenhuma aparência, né? Posso Tem ninguém lá para fazer um experimentar. comentário Oi. sobre a dependência aí? Eu morei um tempo aí em São Paulo, ao lado da Fiação Santo Amaro. Uhum. E quando eu cheguei e aluguei o apartamento ali, fui fazer a limpeza inicial e de repente parecia um bicho cabeludo vindo pelo chão da sala, assim. Aí dei aquele salto, né, de medo, assim. Até eu me dar conta de que aquilo era só um chumaço de sujeira, de fiapos que estava sendo empurrado pelo vento que vinha pela fresta da porta. Já Aí tinha quando eu vi aquilo infartado. não era. Então a experiência do medo, tudo era muito real, até constatar que aquilo ali era uma ilusão completa, era outra coisa que estava ali, né? É. Acho que isso tem
Tem muito a ver com essa discussão nossa aqui, né? Tem muito a ver. São graus, né, variados de delusão, assim, significados que a gente atribui, né? E, e esse nível que a gente está discutindo é assim, é da percepção direta mesmo. Quanto que tem, qual que é a natureza dessa percepção, né? Mas a gente vai seguir na semana que vem, pode ser, chuchus? Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, mas tá bom, também, não tem problema. Fala, Jorge, pode abrir esse microfone. Me tira uma dúvida. Quando você falou sobre eu assistir os vídeos anteriores, eu acho que eu entendi que você disse que não era para pegar na playlist dessas gravações, mas pegar os vídeos do Retiro Oficial, não é isso? Peraí, deixa eu ver que playlist que que é exatamente essa que eu pus aqui. É a Tá, playlist mas eu do queria assistir. Retiro. Tá, mas eu queria assistir também as anteriores, porque essas explicações que você está trazendo aí são de suma importância. Não, mas você pode assistir também, claro. É que é muita Pronto, coisa, entendeu? né? Então, Lógico. minha sugestão é você dar uma. Você que sabe, Jorge, o que você preferir fazer, né? Não, Mas, sugerindo, por favor, pode sugerir, não, por favor. sugestão é você ver o retiro mesmo. Daí, se você Sim, puder sim. ir vendo. Tipo, agora a gente tá estudando o vídeo 7, né? Certo. Você pode até ir da frente para trás, assim, se você não tiver tempo, né? Mas é sempre legal assistir o vídeo antes de a gente discutir. E Sim. claro que se você quiser, tem todas as gravações dos nossos estudos também e tá no Eu link vi. Tri. Eu vi lá no grupo que você me incluiu, eu já vi. Então, tem tudo lá. Tem esse material do Dharmatolo, tá tudo no Linktree. Você pode fazer o que Pronto. você quiser. Eu vou te mandar uma lista das atividades, claro, que são já do seu conhecimento, para que quando você tiver um tempo, você me dê uma dica do que é mais importante eu assistir. Por exemplo, eu estou assistindo a sexta vez, que me impressionou muito, a questão de Shamatha em três métodos e 10 passos. Qual seria o próximo retiro importante que eu Eu pudesse acho que é assistir esse para aqui complementar? mesmo, Jorge. É esse aqui mesmo, entendeu? Pronto, Olha, eu excelente. vou te dizer do meu coração. Este retiro aqui, esse ensinamento sobre esse texto do John Limpa, mudou a minha vida. Assim, deu um clique assim na minha compreensão, sabe? A gente já estudou não sei quantas vezes esse retiro aqui, em grupo. E essa vez a gente está estudando muito porque eu enchi o saco da turma. Vamos estudar Dharmatolo. Eu fico fazendo propaganda do Dharmatolo, né? Mas porque Mas é legal, é um eu ensinamento amei. muito precioso, assim, sabe? Então, não se preocupa, não tem uma sequência, assim, a gente vai Que legal. estudando, quer dizer, tem uma sequência, mas esse texto aqui, ele é, ele é, hum, ele é inteiro em si próprio, assim, Sim, sabe? Ele é completo. sim. E a Eu estou vendo Florita, que na sequência... fala, Desculpa, pode falar. Eu estou vendo aqui que na sequência tem 2010, foi os três métodos, né? 2002, de janeiro, Shamatha na essência Vajra. 2012, a iluminação da sabedoria primordial. 2012, dezembro, Vipassanas, e aí é. sucessivamente. Mas eu Eu acho que concluí vale a nesses... pena, você se aprofundar mais nesse estudo nosso mesmo, sabe? Nos que estão Ótimo, acontecendo, vamos dizer assim, ó, nos que estão ótimo. acontecendo. O que está acontecendo agora? A gente está estudando Pronto. Dharmatolo no domingo, a Flori está estudando o Aquietando a Mente, que é o livro do Lama, sobre Shamatha no Vajraessence, na terça-feira, e na quarta-feira a gente está estudando Budismo com Atitude. Eu acho que vale a pena você se aprofundar nos estudos que você puder, desses que estão acontecendo, sabe? Sim, sim, Porque é sim. menos Está claro para mim. solitário, né? Do que você pegar Não, todos lógico, os lógico. Tá? retiros anteriores. E Eu como acho que eu vale já a pena. estudei a sexta vez, os 3 métodos, então, gente, mas é muito gostoso, né? Principalmente aquela última fase lá, consciência da consciência, que é um trabalho para a gente entender essa questão, né? Gente, mas quando você entra, aí você percebe. Ontem eu tive uma experiência com essa prática de consciência da consciência, que eu consegui realmente, né, observar, sabe? Aquela questão de inverter para dentro, para fora. Eu tive uma experiência muito boa. Então, eu É quero realmente maravilhoso. seguir esse caminho aí, tá? Vamos Porque nessa. só com as práticas de mindfulness que se criou para o Ocidente aqui, a gente fica um pouco pobre, realmente, né? Então, tem que Ah, pegar mas essa base. muitas vezes para você mesmo foi o começo, né?
Para algumas Vou pessoas comer vai ser esse... suficiente, para outras, Isso. outras Não, vão lógico, querer lógico. pular para dentro, que nem aconteceu contigo, né? É lógico. É maravilhoso também. E as práticas realmente me tiraram de antidepressivos, de ansiolíticos, né? Eu não tinha essa esperança. Então, assim, para mim foi algo fantástico. Eu sou grato às práticas de mindfulness, claro, mas sou grato também por ter a oportunidade de me aprofundar com os ensinamentos do Lama. Que Muito lindo. bom. Obrigado, viu, gente. Obrigada pelo seu depoimento. Ah, deixa eu contar uma coisa que eu contei numa turma, que acho que foi na quarta-feira, mas... Será que eu contei domingo? Não, domingo eu ainda estava viajando, né? Acho que eu estava viajando ainda. Bom, é o seguinte, na semana passada eu estava no centro da John Halifax, né? Fazendo treinamento do Grace e tal. E a Michele, que é a diretora executiva do Santa Bárbara, foi me buscar. Eu fui buscar eu e a Carol, levou para casa dela, depois foi buscar a gente no pai, levou para o aeroporto e tudo mais. A gente conversou muito. E ela tinha encontrado o Lama na semana anterior. E numa saidinha que ele deu para conversar com ela, para né, resolver algumas coisas assim do retiro dele. E ele está muito feliz. Ele falou que ele nunca esteve numa condição tão favorável assim para ele fazer um retiro pelo tempo que ele quiser, assim, sem pressa de sair, sem nada para resolver, num lugar maravilhoso, super apoiado. Ele está numa alegria só. Aí eu mandei um recado em nome da nossa sanga, né? Falei assim, olha, fala para ele, Michele, que a gente está muito feliz por ele, mas que a gente está morrendo de saudade também, então... Tem previsão de um próximo retiro, Jane, com ele? Seja Oi? online ou presencial? Não Tem tem, previsão de algum retiro com o Lama? não tem previsão de ele sair do retiro Pô, dele. gente, eu estou perguntando porque eu queria participar. Vai participar, Desejo, entendeu? você vai participar. Por enquanto ele está lá realizando o desejo do coração dele, né? Que ele Ah, sempre que quis. legal, que legal, que Então legal. acho que é mesmo motivo para a gente se alegrar para ficar com saudade, porque pelo jeito o negócio vai demorar. Certo, meus bens? Então vamos fazer a dedicação? Vamos lá, vou compartilhar a tela. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam di tanchesi pani toneni pedranam panjeshin que gana chi balong trupai si pechole droa droa show. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Ganira Wekore Jinkan Supandan Dewa Malu Junwene Cherezi Tenzin Jatsue Jape Kauje Badu Tenjurchi. Garira Wekore Jinkan Supandan Dewa Malu Junwene Cherezi Tenzin Jatsue Jape Kauje Badu Tenjurchi. Peço longa vida ao Lama. Tempa tuando je chanchen, dangil kansan pe makarai. Tenzin que bucha pe tempa, danze trinida shindo seu ade. Takodrola jampe chachen, fakel zandrame nantendo tsikyan. Alan Wallace Shedrakpa Ike Bushen Pusha Petengurchi Zanlinchi Danke Parnupchok Sugil Teni Utabur Silzepa Lopunke Kikutse Zetrin Guedro canta pelam do tripade. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava,
possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John limpa os sustentáculos desses ensinamentos de essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas, Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaya Soha. Que a grande tradição da Bhakti-Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeutzen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lopcho sun rin loche dan ling sa sun cha papel droju cho sun não adamidra do sun gelesho. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadini Duda Korgan Lama Drubgyuni Droachika Malupa Dei Salagopasho. Obrigada, chuchus. Obrigada, Gê. Bom final de Obrigada, semana, boa Gê. semana. Obrigado, Beijo. Jane. Até quarta. Obrigada, gente. Até Beijo. quarta. Beijo, Boa beijo. noite. Boa noite. Obrigada, Boa tchau. noite. Boa noite. Ah.